Shalom, igreja bonita, que honra poder chegar até você através da tecnologia, poder chegar na sua casa. Eu sei que o Senhor vai falar muito com você nessa noite. Eu creio que Ele vai falar com você, vai falar mais um pouquinho ainda comigo, porque eu não sei, mas eu tenho uma certa resistência em falar sobre avivamento, que eu acho que é um tema tão profundo que às vezes eu me sinto até inexperiente para falar a respeito disso. Mas eu sei o que está em meu coração, que o próprio Deus ministra para mim a respeito desse tema tão perfeito, tão intenso. Algo que todos nós necessitamos viver. Espera aí, vou arrumar aqui. Tô no foco aí, gente? Amém, obrigada, irmão. Tem alguém aqui me ajudando. E o avivamento, ele é um período. O avivamento não é uma constância. Ele é um período de uma grande imersão, de avivar-se na presença do Senhor. É um vocabulário muito comum para nós cristãos, né? No nosso vocabulário pentecostal, avivamento, ele aparece a todo momento, porque nós achamos que tudo é um avivamento. E é por isso a minha resistência em falar sobre, porque nem tudo é o avivamento. O avivamento, eu tenho isso assim, muito forte comigo. Eu não sei se conforme eu for ficando mais velha, mais madura, eu vou mudar de opinião, porque a gente pode mudar de opinião, é perfeitamente normal essa mudança de opinião. Mas para mim, o avivamento ele começa com uma pessoa. E nós vamos vivendo esse tempo de acordo com as camadas que o nosso amadurecimento, ele vai recebendo. Então, antes do avivamento atingir uma comunidade, antes do avivamento atingir uma igreja, ele vem para uma pessoa. Uma pessoa no interior do seu lar, como diz lá no Salmo 128, uma pessoa no interior do seu lar, ela começa a frutificar, sem nenhuma plateia, sem nenhuma cobrança. Ela não vai sentar para ler a palavra porque ela tem que ministrar na igreja, não. Ela vai sentar para ler a palavra porque ela quer ser ministrada pelo Senhor. Ela quer receber. Ela quer ser alimentada. Então, para mim, o avivamento começa com a pessoa. É como um casamento que está na beira do fracasso. Está quase acabando. Deus, ele não restaura o casamento. Quando nós vemos testemunhos, nossa, me divorciei, casei de novo. Não foi que Deus restaurou aquele casamento. Deus restaurou uma pessoa. Ou foi uma busca de cada um, mas Deus restaura a pessoa e não o casamento. Por isso que eu tenho muito forte para mim que o avivamento é algo que começa com uma pessoa. E ele vai fluindo. Ele não é uma coisa que ele vai com tudo. É uma coisa que ela tem passos muito bem dados, sem pressa. Porque são camadas e camadas que você vai recebendo. E eu vejo o avivamento muito ligado ao amadurecimento. Eu tenho essa percepção que quanto mais você compreende de Jesus, da palavra, quanto mais você se predispõe a organizar suas emoções, seus sentimentos, a organizar a sua personalidade, a trabalhar seu temperamento, isso te favorece tanto, que isso te aproxima mais de Deus. Quando você tem esse conhecimento de você, quando você avança etapas, quando você olha para trás e fala, olha pelo que eu passei, como eu estou agora, isso tudo te amadurece, isso te faz perceber o mundo à sua volta,
até mesmo o plano espiritual de uma maneira completamente diferente. E é interessante que existe uma teoria que se chama a teoria das 12 camadas da personalidade humana. E lá eles falam sobre cada camada, são 12 camadas, né, como eu falei. Então, como o indivíduo ele vai avançando em camadas. E tem uma camada que eu creio que todos nós paramos nela. E o idealizador da teoria até fala que para sair dessa camada você só sai com a ajuda de um psiquiatra. Mas ele fala que a quarta camada é a camada da como que é a palavra? Da necessidade de aprovação. É aquela camada do indivíduo que ele é hipersensível. Ele se ofende por causa de tudo. Ele não consegue enxergar as pessoas de uma maneira que elas não possam o satisfazer. Ele sempre espera que aquelas pessoas, que aquele grupo, satisfaçam a sua vontade. E quando a sua vontade não é feita, ele se sente completamente injustiçado, magoado. Ele acha que o mundo deve para ele, sabe? Todos me devem. Eu fiz, eu aconteci, eu me entreguei, então todo mundo está me devendo. Então ele chama isso de quarta camada. E sair dessa camada para quinta, para sexta, para sétima, são passos que você vai dando. Então, eu comecei a ler, já tem algum tempo, sobre a quarta camada, e aí você lê e você se identifica muito ali naquela quarta camada. É incrível. Mas eu penso que é Deus querendo me amadurecer, me querendo fazer dar passos, ainda que sejam passos lentos. Mas dar passos, caminhar para um outro nível. Por isso que eu acho que para esse avivamento acontecer no interior da sua casa, como está lá falando, no Salmo 128, que a mulher, ela frutifica no interior do seu lar. Para que isso fosse acontecendo, o amadurecimento, o entendimento de mim, das coisas ao meu redor, ele precisava ser muito bem esclarecido, para que eu abrisse essa palavra e eu compreendesse que essa verdade, ela é para mim. E foi tão bonito que eu fiquei, ai meu Deus, eu não quero falar sobre isso, porque é uma opinião tão pessoal que eu não sei. E no grupo de intercessão essa semana, o Júnior falou a mesma coisa que eu. Eu não sei se o Júnior está assistindo, mas ele falou a mesma coisa que eu. Ele falou assim, que antes da igreja ser avivada, uma pessoa é avivada. E a Sara ainda veio falando que o avivamento, ele é um período. Falei, ai Senhor, amém. Então, estou aqui na direção certa. Porque eu penso, irmãos, que as pessoas, elas têm um entendimento muito errado sobre o que é o avivamento. E eu penso que é isso que nos paralisa para nós recebermos um pouco mais de Deus. Para nós realmente vivermos esse período de um intenso avivamento. Onde a palavra de Deus, ela nos convence de uma maneira tão forte, tão violenta, que você não consegue mais sair de casa sendo a mesma pessoa. Então, as pessoas, eu creio, porque eu já pensei muito assim. Eu achava que o mover que acontecia no culto de domingo, depois da palavra, que eu falava em línguas estranhas, eu achava que aquilo era o avivamento. Nossa, hoje o culto foi tão avivado, né? A gente já usou essa expressão tantas e tantas vezes, não é mesmo? Então, a gente tem esse pensamento de que o Douglas, ele toca, canta, o Alan canta, então, eles têm que trazer o mover para a igreja, o avivamento, é responsabilidade deles, é responsabilidade do nosso pastor, do líder religioso, da sua congregação, trazer o avivamento. A gente tem essa mentalidade de que uma terceira pessoa precisa me fazer atingir, alcançar, acessar o trono do Pai. Eu pensei isso por muitos anos. E isso me atrasou. Me fez perder anos da minha vida. Anos de entendimento de Deus, de relacionamento com a palavra de Deus. E, na verdade, isso que nós sentimos no final do culto dominical, o culto de domingo mesmo foi maravilhoso. Irmãos, é muito bom falar em línguas.
muito gostoso, é um presente de Deus para nós. Mas isso é algo emotivo, é que vem da nossa emoção. É errado? Claro que não. Não deixe ninguém falar aí que isso tudo é emoção, como se fosse algo tão pejorativo que não valesse a pena. Não, porque Deus nos fez seres emotivos. Deus nos deu emoções. Nossa alma está aqui para comprovar isso. Mas a questão é quando você acha que o avivamento é isso. Quando você acha que o avivamento, ele caminha no nível da emoção. Não é errado, como eu falei. Por exemplo, um músico, uma pessoa que se envolve com música, que compõe, que toca, são pessoas muito sensíveis. Quantas composições lindas nós não cantamos de pessoas que escreveram aquelas letras em momentos de profunda tristeza. Ou seja, a emoção, ela é muito, assim, para quem trabalha, quem é envolvido com arte, com a arte de cantar, dançar, compor, encenar, a emoção, ela é extremamente necessária. Ser emotivo, ser essa pessoa que tem esse acesso diferente, né? Aquela pessoa que assiste Titanic e chora. Eu assisti Titanic e chorei. Eu fui começar a assistir uma série. Começar não, já assisti todas as temporadas da série. E eu estou agora aguardando a 5ª temporada. Nunca me imaginei nessa situação, porque eu nunca tinha assistido uma série na vida. Sentei para assistir e tinha episódios que eu chorava. É a emoção de Deus trabalhando em mim. E isso é muito lindo. E isso é muito gostoso, mas aquilo mexeu comigo, mexe com você, mas não é o suficiente para te aprofundar, para te fazer descer um pouco mais. Tem um livro que eu estou lendo do C.S. Lewis e ele fala algo interessante sobre o amadurecimento que liberou assim um gatilho na minha vida muito forte sobre o próprio avivamento. Ele diz que o amadurecimento é um processo. Não é uma coisa assim. Eu vou falar nessa noite sobre Abraão, por exemplo. Abraão, ele foi chamado. E você vê que Deus chama ele e Deus faz promessas. Deus faz uma promessa que ele vai ser um homem grande, com uma grande descendência. Deus fala que ele vai ser um homem muito famoso, muito conhecido. Deus fala que ele vai abençoar todos que abençoarem Abraão e amaldiçoar todos que amaldiçoarem Abraão. Então, Deus, ele chama aquele homem, sabe, Abraão, uma pessoa que até então não conhecia o que era adorar a um só Deus completamente, porque ele vivia numa cidade que tinha vários deuses. E ele ouve uma voz e ele segue aquela voz. Ele sai da cidade dele, a cidade de Ur dos Caldeus. Era uma das cidades mais importantes daquela época, uma das cidades mais avançadas em tudo que você possa imaginar naquela época. E ele sai para viver como um nômade, de um canto a outro. Então ali, Deus admirou Abraão pela fé dele. Mas nós vemos que Abraão, ele vai tendo uma caminhada. São passos bem devagar. Se a gente for parar para pensar na nossa ansiedade das coisas acontecerem logo, demorou muito. Que era 75 anos que ele tinha, se eu não me engano. E ele vai dando passos ali muito lentos, mas ele vai amadurecendo em cada passo. Mas é interessante que nesse mesmo capítulo que Deus chama ele, nesse mesmo capítulo já mostra todas as peregrinações que ele teve até chegar no Egito. E eu lendo a palavra, aí eu fico confusa. Eu falo, meu Deus, para mim, Abraão, ele não foi correto com Sara. Eu ia ficar muito nervosa com Jefferson se ele falasse que eu era irmã dele por medo de morrer. Sabe? Graças a Deus que o Senhor interviu. Mas eu fico pensando nessas coisas que Abraão fez. E é tão interessante que Deus, ele podia ter pensado assim, olha, eu vou desfazer a aliança com esse homem aí, porque ele não vai segurar a bronca, não. Eu quero alguém mais correto. Mas não, Deus, ele não mudou os patriarcas por causa das atitudes que eles tomaram.
Isso é tão bonito de ver, sabe? Porque eu tinha pra mim, não sei vocês, mas eu tinha pra mim, assim, que essas pessoas da Bíblia são pessoas, assim, muito acima da média, sabe, gente? Mesmo Deus mostrando as falhas de todos eles, porque Deus não escondeu a falha de nenhum. Mas eu tinha pra mim que eram pessoas, assim, muito acima. Que eu podia ralar, mas eles continuariam ali acima de mim. Então, eu fico vendo essas pequenas coisas, esses pequenos, que nem a família de Abraão, de Isaac, de Jacó, tinham dramas familiares enormes. E ainda assim, Deus, ele trabalhava ali naquele meio. Ainda assim, com as atitudes que Abraão tomou, ele foi amadurecendo, ele olhou para trás e ele viu decisões erradas que ele tomou, decisões que ele poderia ter tomado, mas a mão do Senhor continuou sobre ele e o processo de amadurecimento de Abraão, ele foi acontecendo. Então, não é uma coisa que o avivamento é essa mesma sensação que eu tenho. O avivamento é uma coisa que você vai olhar para trás e você vai falar, olha o que eu vivi. Porque eu já ouvi algumas pessoas no nosso meio cristão falar de grandes avivamentos que eles viveram no passado. Eles falam, olha, era uma coisa extraordinária o que acontecia na nossa igreja naquela época. E eles descrevem aquele momento, mas o avivamento, ele é tão bom que você não vai ter tempo de você ficar divagando na sua vida, se você está ou não em um processo de avivamento. É uma coisa que você vai perceber quando você passar. Porque você vai olhar para trás e você vai pensar, nossa, olha como foi bom aquele tempo. Como aquele tempo me calçou para esse tempo de hoje. Como aquele mover que eu vivi na minha casa, que eu vivi dentro da minha igreja, com as pessoas que estavam ao meu redor, me calçaram para esse momento. Então, não adianta você querer tentar adivinhar se você é uma pessoa avivada ou não. Porque esse avivamento, você vive ele numa intensidade muito forte, para você ficar pensando se é ou não é. Esse avivamento, ele vai denunciar a sua camada de personalidade, a sua camada de amadurecimento, para que você receba os frutos desse período para a sua vida. Então, por isso que eu fico pensando nessas pessoas que passaram por esse processo. Eles não estão desanimados porque eles não vivem mais aquele avivamento. Não, muito pelo contrário, são pessoas completamente calçadas para poder viver o que Deus ainda tem para eles. Extremamente mais maduras, mais trabalhadas, mais firmes, e continuam pessoas quebrantadas. Então, o que acontece no interior da sua casa é muito importante hoje para o que você ainda vai colher lá na frente. Eu tenho um carinho muito especial pelos processos, por mais que eles doam, porque eles doem, mas são esses momentos de processo, sabe? Que nós somos amadurecidos. Não existe uma outra forma de amadurecimento, de contentamento, de reflexão da pessoa de Deus em nossas vidas do que o processo. Tudo que um avivamento precisa é de um belo processo. Então eu aprendi a não ter mais medo. Eu percebo quando ele está chegando na minha vida, quando o processo, o momento de me recolher mais, de orar mais, de clamar por mais entendimento, eu percebo quando isso vai chegando na minha vida, né? Eu percebo que existe um medo, às vezes, um esfriamento, então eu corro ali para os braços de Deus, eu falo, Senhor, vai me ajudando, vai me sustentando, porque eu sei que eu vou colher frutos daqui ainda. Eu tenho essa convicção que eu ainda vou colher muito desse período da minha vida. Então,
Não me entenda mal. Eu não quero que você pense que falar em línguas no culto de domingo tem algum problema, porque não tem. O problema é não falar em línguas depois. O problema é nós não mantermos a nossa disciplina depois que as luzes se apagam e a porta da igreja se fecha. Esse é o grande problema, é a falta de disciplina em se manter, é a imaturidade de achar que pessoas devem algo para você, só porque você fez, só porque você é você. Esse é o grande problema que impede da emoção se transformar em algo mais forte, algo mais contagioso, algo com mais responsabilidade. Essa sensação de que o outro tem que fazer por mim, que vai minar o seu futuro, que vai minar o hoje, que vai minar a sua busca. Então, quando você tem a autorresponsabilidade, sabe, quando você põe a mão na consciência e você fala, sou eu. Sabe, isso depende única e exclusivamente de mim. O problema sou eu. Eu entendi muito isso. Eu falava, Deus, eu sou o único problema. Eu lembro que eu aprendi isso, que eu constatei isso, quando eu fiz aquele teste para descobrir os meus dons de identidade. E eu entrei no quarto e falei, nossa, mas eu tenho o pior dom de todos. Hoje eu já penso completamente diferente. Isso tem acho que uns 2 anos, mas hoje meu pensamento é completamente diferente. Todos os dons são extremamente importantes para o funcionamento da igreja. Nós precisamos do servo, precisamos do líder, precisamos do mestre, precisamos do profeta. Eu esqueci o nome dos outros, mas nós precisamos que todos os dons estejam ativados dentro de uma igreja. Mas eu lembro que a primeira vez que genuinamente eu coloquei a minha mão na consciência foi ali que eu falei, eu tenho o pior. Eu sou verdadeiramente um grande problema. E eu preciso compreender a graça de Deus na minha vida. Era uma outra dificuldade muito grande que eu tinha de reconhecer que Deus é um Deus de graça. E Ele não é só um Deus que age com graça na minha vida. Ele vai agir com graça na vida daquela pessoa que eu não agiria. E isso vai me deixar louca da vida, porque esse é o caráter de Deus. Então eu tinha que entender que gracioso como Ele era comigo, Ele era com outras pessoas também. Porque nós entendemos a graça assim, né? A graça do tempo que do tempo que está por vir. Nossa, seremos salvos um dia, estaremos diante da glória de Deus. Nós compreendemos a graça do passado. Nossa, de onde Deus me tirou? Que Deus gracioso. Olha o que Ele fez na minha vida, na vida da minha família. Nossa, foi muita graça. Então a gente compreende perfeitamente a graça do passado, nós entendemos muito bem que existe a graça do porvir. Mas nós temos uma dificuldade enorme de entender a graça do agora. Deus continua sendo gracioso. Deus, Ele continuava sendo gracioso comigo. Mesmo eu compreendendo que eu era uma profeta, totalmente ferida, totalmente desestabilizada. Eu tinha um dom, tenho um dom, e não sabia usá-lo. Então foi a primeira vez que essa consciência da autorresponsabilidade, de entender que tudo pode funcionar bem, ou não. Existe algo, um acesso ao trono de Deus, que só eu posso acessar. Só eu posso ativar o Espírito Santo na minha vida. Só eu, porque Ele está ali. E só eu posso ativar esse relacionamento.
Então, para mim, eu continuo falando. Falei sobre Abraão, porque Abraão, lá em Gênesis 12, Deus o chama. Toda a história de Israel, tudo que nós conhecemos hoje, essa herança que nós temos, nós somos enxertados. Tudo isso começou com um homem. Deus falou com um homem. Então, isso para mim é muito forte, porque quando eu vejo outras pessoas falando sobre o avivamento que eles viveram, que foi lindo, começou com uma pessoa. E essa uma pessoa falou para as outras, e as outras acreditaram. E o Espírito Santo, ele foi compartilhado dentro de uma comunidade. Então, se começar por você na sua casa, sabe? Às vezes a gente tem um pensamento tão macro das coisas. Poxa, você tem uma esposa, um esposo, você tem filhos, você tem contas a pagar, um emprego. Você tem a sua casa, se você for parar para pensar, você tem tantas coisas para cuidar. E você está preocupado com o que acontece aqui no domingo. Você está preocupado com a decisão de segunda-feira do ministro Fachin. Você está preocupado com tantas coisas que você não pode controlar. Sabia que isso é uma coisa que paralisa a gente? Nos preocuparmos com o macro, com as coisas de fora, coisas que você não tem poder nenhum de fazer nenhuma mudança. Você não pode mudar a política. Não é o seu voto que vai mudar, porque não é. O nosso país tem um perfil de política muito corrompido. Precisamos entender isso. Então não é o meu voto que vai mudar nada. Eu preciso exercer o meu poder de cidadã, meu papel de cidadã, de votar, sim. Mas tem pessoas que se preocupam tanto com esse macro, que elas esquecem do micro. A sua casa, a sua família, a sua nação. A sua nação não é o Brasil. A sua pátria não é a nação brasileira. A sua pátria é a sua família, aqueles que estão aí. Agora aí do seu lado no sofá. Eu não sei se você está com seu marido, com seus filhos, mas aí está a sua pátria. Aí deve estar a sua preocupação. Este deve ser o primeiro motivo das suas orações. Para de querer controlar o macro, o que você não tem poder. A Rebeca voltou a ir para a escola, vai poucas vezes na semana e a cada 15 dias praticamente. Mas eu mandei, porque o que está no meu poder? O álcool, a máscara, a orientação. Isso está no meu poder. A capacidade de levar ela, de buscar na escola. Mas a pandemia não está no meu poder. O que acontece ali dentro não está no meu poder. Mas o que eu posso controlar, Deus me dá autoridade para controlar. E ainda mais quando eu estou debaixo da autoridade do meu Senhor. Ainda mais quando eu entendo que sem essa graça do hoje, nada pode acontecer. Nada além do que eu não possa controlar. Então, em nome de Jesus, se instale na realidade. Não fique em abstrações. Ai, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Isso te consome tanto tempo. Isso te consome uma paciência. Isso te consome tantas coisas. Independente de quem governa o seu país. Independente do que está acontecendo no seu trabalho. Independente do que acontece dentro da sua igreja, na sua vizinhança, de repente você, ao seu redor tem vizinhos que são tão complicados, mas independente disso, entre na sua casa, ali no micro, ali é o seu espaço, ali é o seu lugar, ali dentro tudo o Senhor te deu. E debaixo da vontade do Senhor,
cheio da palavra de Deus, da palavra de vitória, cuida dali, porque a sua pátria é a sua família. Ali o Senhor te deu a autoridade de desempenhar o seu papel de homem, de mulher. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio numa vida com Deus. Eu creio num compromisso semanal de estar na igreja do Senhor. Eu creio nisso. São convicções que eu tenho comigo, de que Deus é o meu Pai, de que eu preciso congregar toda semana, de que meu casamento precisa ser alicerçado na rocha que é Jesus, e de que minha filha precisa ser ensinada nos caminhos do Senhor. Então são convicções que eu tenho na minha vida, que o Senhor me deu poder para controlar, e eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus, e eu quero que o meu marido tenha prazer em ser homem na minha presença. E eu quero que minha filha, olhando para nós, olhe para o Senhor. Se você quer viver o extraordinário, entra na sua casa e faça as mudanças que você precisa. Dá uma volta na sua casa que você vai ver tudo o que você precisa mudar lá. É uma tomada que precisa arrumar, é uma parede que tem que pintar. Você entendeu? É uma faxina que precisa fazer. Casa é assim, vive em manutenção, gente. A gente sempre tem que trocar alguma coisinha ou outra da casa. Não sei, o Douglas tem 1 ano de casa, mas sempre aparece um trem novo lá que tem que fazer. É assim, tem um psicólogo americano, se não me engano, que ele tem um livro que se chama 12 Regras para a Vida. O nome dele é Jordan Peterson, se eu não me engano. Eu nunca li o livro, mas é um que está na minha lista. E ele fala, uma das 12 regras dele, né? Se você quer mudar o mundo, começa antes pela sua casa. Então, grandes coisas vão acontecer quando você fechar a porta da sua casa e começar a fazer um tour dentro dela para ver tudo o que ela precisa. Não queira controlar o que você não pode, mas foca naquilo que Deus te deu. Essa palavra precisa mexer com a sua estrutura ainda. Há quanto tempo que você é cristão? Eu sou cristã desde os meus 15 anos. Eu tenho 33. E essa palavra, ela ficou anos na minha vida, sem surtir efeito nenhum. Quando eu comecei a ler a Bíblia com 15 anos, eu tinha uma dificuldade imensa de entender o que estava falando. Era muito difícil. Nos meus tempos, dos meus 20, 21 anos, 22, 23, ela ficou praticamente uma palavra selada. Ela não mexia, não me quebrantava. Mal eu me relacionava com a palavra de Deus. Mas hoje, essa palavra, ela mexe com a minha estrutura, ela mexe com aquilo que eu penso. Porque eu falei, poxa, como que Abraão fez isso com Sara? Querendo julgar um patriarca, um pai da fé. E aí o Senhor me mostra, olha, tão falho quanto você, tão necessitado da minha presença quanto você, e eu não descartei ele por causa disso. Assim como eu não descartei você. Então, essa palavra, ela ainda mexe com a sua estrutura? Será que ainda causa um estranho rebuliço dentro do seu coração? Eu quero que você pare para pensar nisso, porque um dia você vai olhar para trás também e você vai falar, aquele tempo que eu vivi foi um tempo de grande avivamento. Porque eu quero que você tenha esse histórico, essa experiência na sua vida. Eu quero que Deus te prepare para outros tempos de avivamento, de reconhecimento da presença de Deus. Eu quero que Deus te faça experimentar o amadurecimento do Pai que vem para a sua vida. Eu quero que isso aconteça. Eu quero que essa realidade atinja o teu ser. Eu quero. Então, que essa palavra
canção não mudou. Nada pode mudar. Guardei a sede, permaneci de pé. Canção não mudou. Guardei o meu coração pra te encontrar. Ainda seu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Ainda, Senhor. Ainda Nada mudou. Só teu melhorou. nome mexe com nome minha ainda mexe tanto estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, Por acaso na sua vida de repente tem mudado. estou te amando Você mais. pode amar. Estou te amando Você pode se mais. entregar. Pode sim. A canção não mudou. Guardei a sede, permaneci de pé. Olha pra trás. Lembra de você ali naquela época. 10, 5 anos atrás. Você correndo pra fazer Guardei as o coisas. meu coração pra te desdobrando. encontrar. Você só queria estar com o Senhor. Nada mudou. Anos se passaram. Só melhorou. O seu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai,
Pai. Estou te amando mais. E Aqui é que está o grande segredo. 1 milhão Será que de daqui a alguns anos você se estarei imagina sem Jesus? apaixonado Porque por ti. eu não imagino a minha vida sem Jesus. Daqui a Eu 1 não milhão imagino de acordar sem Ele. anos, Então, daqui 10 anos, estarei, dia que eu tiver 40 anos, estarei. eu vou falar, Senhor, Daqui eu olho para trás e eu te agradeço porque milhão de o Senhor esteve anos, comigo, está comigo. E eu te entrego estarei mais e mais anos da minha vida. apaixonado Daqui por muitos ti. anos, Senhor, E meu daqui coração vai continuar a sendo seu. Não importa, não importa de nada. anos, Eu ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a minha canção é: e daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei apaixonado por ti, te amando, meu Senhor, te exaltando em meu coração. Ó Senhor, buscando em ti mais um avivamento. Comeces em mim e flua de mim um grande avivamento, Senhor. Comece na minha casa, Pai. Comece na minha rua, Deus. Comece no meu bairro, Senhor. E vá para todo o Brasil. Usa minha vida, porque eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E a minha canção é: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a minha canção é: oh, glória a Deus, bate palma nessa